noite a todas e a todos que nos assistem. É um prazer, mais uma quarta-feira estamos aqui com o programa Engenharia Predial, cujo objetivo é trazer para os síndicos, gestores de condomínio, engenheiros e todos aqueles que trabalham com gestão condominial e gestão de edificações, informações relevantes, importantes para que possam ter a correta manutenção, a correção de anomalias, inspeções prediais e tudo mais que está afeto a esta área, né? Nós temos aí o Instagram da Ceuta Engenharia e dos demais convidados que também são informados no rodapé. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem entrar no chat aí, fazerem, nós estamos à disposição para esclarecimentos. Agradecemos também ao nosso CEO do TV Síndico Online e da Conase, o Sérgio Craveiro. Ele hoje não está presente conosco, mas é ele que propicia que a gente possa estar distribuindo esse material, levando esse material a todos que interessam para o Brasil inteiro, né? Nós temos a grata satisfação de termos 1.200, 1.500, às vezes, pessoas nos assistindo. Eles continuam gravados, todo esse material está lá gravado, é uma importante ferramenta para aqueles que precisam. No programa de hoje, conforme combinado na semana passada, a gente traz de novo o Ramiro Moreira, que é engenheiro civil, especialista, trabalha com instalações hidrossanitárias, projetos, vistorias, além de outras atividades. O Luiz Araújo, que também está sempre conosco aqui, nos dá a sua presença, da Excel Engenharia e Vistopred, que trabalha na área de estruturas de concreto armado. E aí a gente continua falando na sequência sobre o sistema de instalações hidrossanitárias, né? Como o tema foi muito grande, a gente fez uma pausa e estamos aqui dando sequência nesse trabalho. Queria que o Ramiro e o Luiz ficassem à vontade para fazer seus agradecimentos e considerações iniciais. Ramiro. E o seu áudio está fechado, Ramiro. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite aí ao Maurício, né, por estar abordando esse tema que eu entendo que é muito relevante dentro do uso da edificação. Né, me apresentar mais uma vez, eu sou engenheiro civil, né? Meu nome é Ramiro Moreira, tenho 20 anos de formado, sou especialista dentro dessa área de instalações hidrossanitárias, atuo como projetista, como analista, como professor dentro dessa área. E estamos aí para estar colaborando aí com qualquer dúvida que assim tiverem. Luiz, todo mundo está cansado de conhecer, mas... Mas é bom sempre, né? Vai que tem alguém que não conhece. Vai. Boa noite a todos aí, boa noite, Ramiro, boa noite, Maurício. Pessoal, eu trabalho na área de estrutura há 12 anos. Antes trabalhei em laboratório, também voltado para a de estrutura, que dá uma gama de argumentos que a gente pode estar validando durante a nossa carreira aí, tá? Finalizando meu mestrado agora, dou aula em algumas pós-graduações sobre o tema de detalhamento de estruturas, recuperação estrutural e reforço estrutural, e a gente também está aqui para colaborar aí com o Ceuta e o Ramiro em qualquer dúvida eventual que tenha aí da parte estrutural. Ok. Ramiro, Luiz, no início do programa passado, nós falamos sobre planejamento, projetos hidrossanitários, né? Aprovação. Eu gostaria de iniciar esse programa com a questão da vistoria final, né? Nós temos, então, lá toda a tramitação burocrática, o município, ele aprova o projeto, né? Ele analisa, aprova o projeto hidrossanitário e, ao final da edificação, antes, inclusive, de termos o habite da edificação,
é obrigatório que se peça a vistoria para o consequente alvará. Correto, Ramiro? Você é a pessoa perfeita, trabalhou 8 anos, salvo engano, na Prefeitura de Vila Velha, não é isso? Entende bem. Explica para nós como funciona isso. Bom, vou fazer uma introdução rápida. Primeiramente, se aprova o projeto hidrossanitário, né? E vamos fazer um parênteses aqui da questão das responsabilidades com relação a essa aprovação. A Prefeitura ela faz, sim, uma análise no projeto. Lógico e evidente que toda a questão de dimensionamento relacionado às instalações no que diz respeito a tubulação, sistema de bombeamento, isso é responsabilidade do projetista, claro, né? Que fique claro. O que é verificado, por exemplo, são itens que são pontuais, como volume do reservatório, volume da caixa de gordura. E quando a gente fala volume da caixa de gordura, é o volume da caixa da câmara de retenção, né? Porque a caixa de gordura ela tem uma câmara de retenção que ela retém a gordura e para posterior, né, no caso, manutenção da mesma. Então, só para deixar claro que são pontos que são vistos, caminhamento, tubulação, lançamento desse esgoto, né, no local correto, se não tem rede de esgoto, sistema de tratamento, enfim. Esses pontos são vistos, analisados pelo município para posterior aprovação. Uma vez aprovado o projeto, é agendada essa vistoria e, geralmente, quem analisou o projeto vai para o local para verificar se as instalações projetadas, né, e aprovadas estão ipsis-literi executadas no local. Uma vez constatado algum item que não atenda ou não está encontra-se em desacordo com o projeto aprovado, é passível de pedir-se aprovação desse projeto modificativo, desde que o analista entenda, né, que o que foi executado atende à legislação vigente. Esse é um ponto. Os pontos que são vistoriados são as questões dos reservatórios. Um exemplo, uma edificação residencial, prédio. Multifamiliar, você vai analisar ali a questão, vai vistoriar a questão do reservatório inferior. Se existe um conjunto de bombas, né? Geralmente são duas, né? Que elas trabalham revezando para possibilitar a manutenção, não oferecer aquele desgaste no equipamento. Bypass, né? Isso. Então, se verifica se tem as bombas, se tem subsolo, verifica se tem um elevatório de água, né, de chuva. Vila Velha tem muito problema de alagamento. Aí você verifica a questão das caixas de esgoto, né? Aí você tem aí a caixa de inspeção, que é a caixa que recebe o esgoto, tanto da caixa de passagem sifonada, que é geralmente a caixa que recebe as águas servidas de máquina de lavar roupa, tanque. Você tem a caixa de gordura, que retém essa gordura, conforme a gente falou anteriormente, que é dimensionada utilizando a questão da população do prédio, e se o prédio possui um salão de festa, também tem essa contribuição que também entra no cálculo dessa caixa de gordura. Todas essas duas caixas, elas lançam na caixa de inspeção juntamente com o esgoto primário que cai dentro dela, posteriormente numa rede coletora de esgoto, se assim tiver. Caso não tenha essa rede de esgoto, você tem que prever um sistema de tratamento que deve ser localizado dentro dos limites do terreno, e esse deve estar dimensionado de acordo com o que o autor do projeto, né, apresentou aí para a prefeitura aprovar. Subindo no prédio, você vai fazer uma observação com relação aos hidrômetros individuais, né? Isso, Vila Velha, por exemplo. A maioria dos municípios ele exige a instalação dos hidrômetros, não é isso? A incorporadora não pode deixar sob responsabilidade do condomínio, correto? Perfeito.
Vila Velha, abrindo parênteses aí, tem uma legislação municipal, que é de 2008, que prevê aí a obrigatoriedade da instalação desse hidrômetro individual. É importante, né, fazer um parênteses com relação a esse item, considerando que essa individualização torna o rateio mais justo, né? Sem dúvida. Uma vez que você tem aí vários moradores que só retornam aos seus lares depois de um dia de trabalho, né? Não justifica, né, você ratear por unidades, né, com água consumida, e você pagar igual a pessoa que fica o dia inteiro dentro de casa, né? Se você fica ausente o dia inteiro, não é justo. Então, o hidrômetro individual, ele faz essa leitura e levando em consideração que a concessionária, ela faz a leitura do hidrômetro instalado na calçada. Sim. Internamente, cabe ao condomínio estar fazendo esse rateio. Beleza? Ok. E aí, Ô, Ramiro, deixa eu só aproveitar o Luiz aqui para um esclarecimento. Se o dimensionamento dos reservatórios, né, principalmente no que tange ao reservatório superior, ele não for feito em acordo com as normas, considerando também que você, para o reservatório superior, tem que considerar a reserva técnica de incêndio, essa é uma solução, é um problema que depois fica sem solução, correto, Luiz? Você não tem como acrescentar reserva de água depois da edificação já calculada e iniciada, uma vez que essa carga não foi prevista. Se nesse exemplo que você deu, se a carga não foi prevista, você tem até como promover reforço estrutural para poder aumentar essa reserva. Mas sempre que a gente fala em reforço estrutural, a gente está falando uma obra de significativa importância econômica, né? É uma obra cara, tá? Pode acontecer, como a gente já viu o caso, de estar previsto no projeto estrutural aquela demanda de carga, mas na hora de executar não se executou a carga que deveria ser. Né? Quer dizer, aí sim você pode aumentar essa carga, porque vai estar compatível com o projeto estrutural. Isso de verdade, como a gente costuma falar sempre, né, demanda de fato uma análise. Né? Quer dizer, não é porque está faltando 2 metros na caixa d'água que você vai lá complementar e encher. De fato, você vai ter que fazer uma análise se os pilares que estão apoiando são preparados para aquela carga, se a fundação está preparada para aquela carga. Tá ok? Ok. Ramiro, voltando aqui a uma menção que você fez, que eu acho de extrema importância, a questão da responsabilidade do engenheiro, né? Não tenho dúvida, você inclusive participou do CREA, né? Por muito tempo e conhece bem a dificuldade que a gente tem de responsabilizar esses erros de projeto, erros de execução junto ao Conselho, né? Mas o que eu queria chamar a atenção não é esse. Eu, diariamente, toda vez que eu estou entregando um trabalho, um laudo, eu peço a convocação de uma AGE para apresentar o laudo, né? E aí, diante de uma série de erros construtivos, vem sempre a seguinte pergunta: mas a prefeitura não tinha a obrigação de estar fiscalizando, né? E aí, antes de você fazer a sua consideração, eu respondo sempre. A prefeitura, infelizmente, em que pese ela conceda um carimbo de aprovação na planta e, ao final, entregue um alvará, ela não tem, o pessoal da prefeitura não tem condições de apenas uma vistoria, que é feita depois da obra pronta, avaliar se tudo aquilo que foi executado em termos de instalação, nesse caso, né, em que nós estamos tratando, foi executado em acordo com o projeto, correto? Portanto, fica sempre a necessidade de se ter um laudo de inspeção predial para que você possa identificar, numa análise mais profunda, se tudo aquilo que está em norma foi efetivamente atendido. Correto, Ramiro? Correto. Fazer um parênteses aqui, com relação ao município de Vitória, que eu também atuei como analista de projeto, uma vez que você aprova a obra, o projeto, e licencia a obra, você tem um acompanhamento, né, da fiscalização da obra até o seu final, o que possibilita
uma atuação imediata, né, do técnico da prefeitura ao detectar esse desacordo com o projeto, né? E que é passível, né? Caso a obra é embargada, né? Caso detectado esse Exige desacordo, a correção. E se caso for passivo de um projeto modificativo, ou seja, essa modificação atender à legislação, você consegue estar aprovando esse modificativo e está, né, no caso, startando de novo a licença. Caso o que foi executado, deixar claro isso, município de Vitória, caso o que foi executado não atender, né, no caso, a legislação vigente, demolição. Entendi. Ok? Ok. Mas há uma efetividade nessa fiscalização? Eu, sinceramente... Em Vitória, Oi? Em Vitória, Vila Velha, não. Vila Velha não há essa questão, né? Porque em Vitória você tem aí, vamos dizer assim, os setores mais bem definidos, né? Você tem uma estrutura, né, que muita gente entende como Vitória um pouco mais burocrática. Eu entendo que os setores eles funcionam, eles se comunicam, né? Você tem cada ator, né, fazendo a atuação naquele papel que lhe cabe. Então você tem o setor que aprova o projeto. Uma vez aprovado, esse projeto vai para um setor de fiscalização que faz a fiscalização do projeto que foi aprovado. Então, quem atua na aprovação só fica nesse papel. Não sai do caso do setor para estar verificando a obra. Aí vai um outro profissional da prefeitura está fazendo esse acompanhamento. E aí você não sobrecarrega a equipe também, né? Porque você tem a pessoa, hoje em Vila Velha, você tem a pessoa que analisa, a mesma pessoa que analisa, ela que vai fazer a vistoria. Então você tem aí, e a pessoa não fica envolvida só em um trabalho, em um empreendimento. São vários, a Velha é extensa, né? Você tem aí uma gama de empreendimentos. Então, consequentemente, não tem só isso também, né? Você tem também projetos de regularização. Então, você acaba tendo Ramiro, muita eu lhe vistoria e pergunto, sobrecarga, né? para efeito de município de Vitória, tá certo? Eu estou fazendo um laudo de inspeção predial de uma edificação. Identifico um erro construtivo, né? Vamos supor aqui a instalação primária ligada na instalação secundária, né? Pelo que você está me colocando, teoricamente, a prefeitura teria que identificar esse erro. Existe essa situação? Há essa possibilidade? Quem responde? É a prefeitura ou o engenheiro responsável pela obra? A responsabilidade pela execução da obra é do engenheiro responsável. A prefeitura faz o papel dela de aprovar o projeto. Existe um acompanhamento que hoje, com o processo simplificado, você está trabalhando ali com alguns pontos onde você não enxerga o interior da edificação, né? Você tem ali declarações onde os profissionais assinam se comprometendo a seguir a legislação, né? Mas, independente disso, a prefeitura ela vai verificar se você está lançando a água pluvial em rede de drenagem, se você está lançando o esgoto na rede de coletora de esgoto, porque os sistemas são separadores absolutos. Você não pode lançar eles no mesmo lugar, tem que ser no local, né, correspondente a ele e ao seu uso. Então, ela vai detectar isso. Ela não vai ficar se apegando a caprichos que cabem ao responsável técnico da obra, a boa prática da engenharia, a execução da obra, conforme o projeto aprovado, e o funcionamento dela, né? Então, cabe à prefeitura verificar se você está deixando a taxa de permeabilidade
correspondente ao que está no projeto, se está respeitando os afastamentos frontais, se você está disponibilizando a individualização de hidrômetro, né, no interior da edificação, se você está com suas caixas, né, de esgoto conforme o projeto, e se os reservatórios, né, correspondentes a esse projeto estão no local. E quando a gente fala desses reservatórios, você está aí que envolve a nossa área, né, de inspeção, né, porque você fala de inspeção, tem que falar de manutenção. Então, os reservatórios você tem que ter aqui de instalação uma tubulação de limpeza, o extravasor, caso aboie, né, por algum problema, ou ela encher, afogar, enfim, parar o funcionamento da boia. O extravasor tem a função de alertar, né? Tem alguma coisa acontecendo na caixa d'água, está vazando água. E esse extravasor é fundamental que ele esteja instalado em local visível. Porque aí, dentro de um prédio, você tem os moradores, que também são fiscais. Eles não podem se omitir a nada. Porque eles pagam condomínio, eles cobram do síndico, que é o responsável, o pai da criança, né? Fazendo essa analogia. Mas, pô, se eu sou morador, vejo que está vazando água na caixa d'água e eu pago aquela conta junto com todo mundo, eu tenho papel de falar, bater uma foto, que hoje funciona muito. Bate uma foto, manda no grupo, tá vazando água aqui. Então, quer dizer, pode ser o extravasor dando aquele sinal, popularmente chamado de ladrão, né? Vamos dizer assim. Ô Ramiro, só um pouquinho, só para a gente encerrar, então, aquele assunto. Feita a vistoria, nós temos a conscientização do fiscal que está tudo em acordo, né? Esgoto está ligado na rede de esgoto, a água está ligada na água pluvial na rede de água pluvial, as demais instalações, as caixas sem retenção de sólidos, né? Tudo isso. A prefeitura vai expedir um alvará sanitário, correto? Esse é o nome correto que se dá. Não. Esse alvará, aí, só acrescentar a pergunta final. Esse alvará, como o do Corpo de Bombeiros, ele tem uma validade ou expedido, uma vez expedido, quando do habite do prédio, ele não mais vai ser revalidado? Bom, vamos lá. São duas coisas distintas. Existe o alvará sanitário e existe o habite sanitário. O habite sanitário é o documento, né? Após a vistoria, estando tudo de acordo, aí é emitido o habite sanitário. Ok. Na entrega do prédio. Isso, exatamente. Que é condicionante para a emissão do certificado de conclusão da obra. Conclusão, exato. Só abrindo outro parênteses aqui, que é importante a gente também frisar, é muito comum, alguns bairros, você saber que tem rede de esgoto em funcionamento. Ok. Lancei empreendimento, sei que ali tem uma rede de esgoto. Normalmente você identifica isso na sua conta de água, né? Se a Cesan está te cobrando esgoto, é porque existe a rede. Não necessariamente eu tenho que lançar esse esgoto nessa rede. Antes de eu lançar o empreendimento e aprovar o projeto, eu tenho que estar solicitando a viabilidade técnica da Cesan, da concessionária. Por quê? Porque a concessionária vai me dizer se aquela rede vai atender, né, a demanda que eu vou lançar lá. Uma vez que ela não atenda, a Cesan vai falar, não me dá viabilidade para lançar o esgoto na rede e que eu tenho que dimensionar um sistema de tratamento, né, dentro do limite do terreno. Isso pode acontecer. Acontece muito em Vila Velha. Por quê? Porque a rua não possui rede, né? Não, se você está em local onde a rede não possui... A rua possui rede, porém ela... Também em casos rede... da rua não possuir rede. Essa, inevitavelmente, você vai ter que contar com um sistema de tratamento dentro do empreendimento. Sim, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, há casos que a rua possui rede de esgoto, só que a estação de tratamento que está coletando esse esgoto já não comporta mais uma demanda. Ok. E aí a viabilidade pede para você botar uma estação de tratamento de esgoto. Existe essa possibilidade também, não é só tem a rede, eu vou lançar. Tem que ter a anuência da até muito pouco tempo atrás, isso acontecia em Vila Velha, na região 5, né? As estações de tratamento de esgoto estavam sobrecarregadas e os novos empreendimentos lá não estavam recebendo a autorização para lançamento. Eu não sei se isso mais recentemente foi resolvido, mas que eu me lembre,
na faixa aí de 2015, 2016, isso ocorria, correto? Sim. Isso aí é comum acontecer até na região 1 também, de Vila Velha. Isso aí é normal. Por quê? Porque cabe os técnicos da CESAM informar se a estação de tratamento de esgoto deles vai comportar mais uma demanda. Okay. Lembrando que principalmente quando se trata de empreendimento de grande porte, né? Lembrando em consideração que essa viabilidade é antes mesmo de você começar a fazer a obra, assim, tá? A obra está na fundação, entendeu? Então, não é assim, o prédio está pronto, eu vou ligar. É bem antes. Então, às vezes, o prédio você está pedindo hoje para o prédio ficar pronto em 2026. Hoje, quando a CESAM emitir essa viabilidade, ela não vai te atender, mas em 2026 a estação de tratamento de esgoto teve uma ampliação, né? Enfim. Ok, mas bom, vamos lá, só esclarecendo. Os empreendimentos com financiamento Caixa Econômica, essa viabilidade ela tem que ser fornecida lá no início, quando você entra. Quando você não está tomando financiamento, a prefeitura também exige essa comprovação ou a prefeitura não exige? Exige. Para grandes empreendimentos, lógico que uma casinha unifamiliar ela não vai solicitar. Sim. Não cabe. Eu acho que até, vamos dizer assim, sobrecarregar mais ainda, né, um munícipe, né, que está seguindo carreira solo ali no empreendimento unifamiliar dele. Agora, quando você tem um empreendimento, você tem uma população considerável que vai gerar, né, um lançamento, uma carga de esgoto, né, relevante, então você tem que pedir essa viabilidade. Só fechando aquela pergunta que você me fez, o habite sanitário é o documento, né? O alvará sanitário, você esclarece. O alvará sanitário é um documento emitido pela Vigilância Sanitária para funcionamento de usos de interesse à saúde. Por exemplo, restaurante. O restaurante precisa ter alvará sanitário. Outro exemplo, farmácia. Precisa de alvará sanitário. O que condiciona esse alvará sanitário? O habite sanitário. Então, vai ser um dos documentos que vão ser solicitados pelo órgão da Vigilância Sanitária que emite esse alvará sanitário. Então, são duas coisas distintas. Habite sanitário, projeto aprovado, vistoriado, está de acordo, habite sanitário. Não tem validade. Tá. Desde que você não faça nenhum tipo de alteração, modificação ou acréscimo no seu projeto, na sua edificação. Uma vez constatado isso, você está sujeito a uma nova aprovação, consequentemente, uma nova emissão de habite sanitário, se caso essas modificações e esse acréscimo estejam de acordo com a lei. Né? Não é assim, cresci, agora eu vou lá atrás, que o Ramiro falou que eu posso. Não é assim. E isso aí é um ponto. O alvará sanitário, ele tem validade. Essa validade vai variar de acordo com o entendimento e da aplicação da legislação que o órgão que vai emitir, né, vai condicioná-lo, o documento. É igual ao alvará de bombeiro, também tem uma validade. Aí você tem as vistorias e tem os itens, né, obrigatórios que cabem, né, dentro do guarda-chuva, né, do bombeiro ali, né, extintor, iluminação de emergência, enfim. Cabe também alguns laudos estruturais que o Luiz pode pontuar aí, que o Corpo Bombeiro existe. E você pode perceber, Maurício, que hoje o órgão público ele não quer assumir muita responsabilidade, ele está delegando responsabilidade. E ele não está errado, não. Tá? Não, eu concordo com você, mas aí eu ressalto a importância e a necessidade do laudo de inspeção predial. Porque no momento em que o poder público ele não assume essa responsabilidade, a sociedade só vai ter a certeza de estar adquirindo o imóvel que está em atendimento às normas se houver um laudo de inspeção predial com qualidade, né? Que é aí sim que um profissional qualificado vai conseguir identificar. Mas aí, avançando na nossa conversa, eu tinha um item seguinte definido para a gente tratar aqui daquelas patologias mais comuns que a gente identifica no dia a dia, né? Nós já falamos algumas vezes aqui, Ramiro, da questão da esgoto primário e do esgoto secundário, né? Você não pode ter a interligação desses dois, dessas duas partes do sistema sanitário, porque uma normalmente tem gases
né? E esses gases acabam retornando para dentro do imóvel. Dá uma pincelada sobre isso para que o Luiz também possa falar sobre a questão da manutenção predial e o aplicativo que pode, em se tendo a correta vistoria, identificar essa situação. Na parte 1, né, que nós apresentamos a quarta passada, a gente tocou nesse assunto. É fundamental, né, esse lançamento, né, do esgoto, né, na sua respectiva tubulação, a fim de evitar esse retorno do mau cheiro, que é desconfortável, né, para o usuário. Você chegar em casa e ter aquele mau cheiro, né, que é o quê? Justamente os gases, né, até da própria rede coletora, ela procura o quê? O caminho mais fácil para eles estarem saindo. Então, se você não tem o uso da edificação, consequentemente, você vai ter um fecho hídrico, né? Ele vai secando e esse mau cheiro vai retornando para dentro da edificação. Com a prática de lançamento do esgoto de forma inadequada, você tem muito esse retorno desse mau cheiro. Por isso que é fundamental você estar fazendo esse lançamento, né, na tubulação correspondente. Você tem uma tubulação ali de água servida que recebe o esgoto proveniente das máquinas de lavar roupa e tanque e dos ralos, né, que ficam localizados ali na área de serviço. Você tem a tubulação de gordura que recebe tubos também tem que ser separada, né? Porque a gordura ela vai para uma caixa específica. Justamente. Tubos de pias, de cozinha, de máquinas de lavar louça. Então, você tem aí o lançamento dessa tubulação. E, geralmente, os tubos de queda, né? Que a gente chama de TQ, que é o de esgoto primário, que recebe justamente esse esgoto mais bruto, né? Que vem do banheiro, né? Então, e todas essas tubulações, elas têm que ter terminais de ventilação. A norma já tem lá um item que prevê esse dimensionamento e essa descarga desses gases ela é feita, né, a 30 centímetros da cobertura da edificação, né, e é obrigatório e é item, inclusive, pontuado e vistoriado pelo órgão do município. Quando a gente fala que o município ele não tem responsabilidade, mas ele faz um papel, né, de fiscalizar esses itens, mas a responsabilidade pelo funcionamento, né, e da entrega desse equipamento é do responsável técnico da obra. A importância do laudo é importante, como se fosse uma auditoria, né, da edificação entregue. Né? Os moradores contratam uma pessoa para fazer aquele pente fino, que vai nortear, porque os moradores, na sua grande maioria, são leigos. Então, eles têm que ter uma opinião, né, para estar de uma segunda opinião, né, no caso, para estar fazendo todo esse apanhado, né, que, no caso, você pode explicar melhor, né, Maurício? Você atua muito nessa área, né, que você vai fazer um apanhado, como se fosse uma segunda vistoria, né, vamos dizer assim. Depois que os órgãos saem, né, porque o bombeiro faz a vistoria dele, ou a prefeitura faz a sua vistoria, aí entra outro personagem, outro ator, né, dentro da certificação, aí você pode... Aí eu te passo a bola para você tá contando para a gente como que é o seu passo a passo, né? Rapidamente, o que você faz? Porque você vai fazer o que os outros personagens fazem, só que você gera um documento onde você aponta, isso aqui, e como tem uma garantia, né? O móvel está novo, a construtora tem a obrigação de estar fazendo isso aí de acordo, né, com o que foi comprado, né? Okay. De forma resumida, né? Porque também não é o objetivo nosso aqui, mas de forma resumida, o laudo de inspeção predial, a norma chama de anamnese, é uma análise de toda a edificação, né? E aí você, quando faz a análise, você tem que ter conhecimento claro de todas as normas brasileiras para verificar se tudo que está na norma foi devidamente aplicado, ou se existem erros na aplicação da norma, né? E aí a norma chama de anomalia toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo e chama de falha toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou manutenção executada de forma incorreta. E aí, então, quando nós temos
conforme preconiza a norma, o primeiro laudo sendo elaborado na data da entrega da edificação, nós vamos ter claramente, né, facilmente identificado, ser classificado as patologias. Por quê? Porque todas essas patologias identificadas na data da entrega vão ser necessariamente erros construtivos, anomalias, uma vez que o período de manutenção predial ele está se iniciando exatamente naquela data, né? Por isso que as falhas elas só ocorrem posterior. O que acontece normalmente é que não se toma a providência de ter um laudo de inspeção predial na data da entrega de obra, e aí as incorporadoras se aproveitam desse fato e aí tentam justificar que os erros construtivos foram causados pelas falhas, isto é, as anomalias causadas pelas falhas, não alegando que a manutenção é a origem de todas essas patologias, quando na verdade não é. Então, somente um profissional bastante qualificado e experiente, ele consegue distinguir claramente a origem da patologia. E é essa origem que vai determinar a responsabilidade. Mas, voltando lá, na questão do esgoto, primários separados do secundário vão para as caixas, né? As caixas de esgoto, obrigatoriamente, precisam de uma manutenção periódica, né? E aí eu passo para o Luiz para ele tratar e explicar brevemente para a gente o que é o aplicativo, né, Vistopred, de manutenção predial e como o aplicativo pode auxiliar o síndico no sentido de periodicamente saber que ele tem que contratar não só a limpeza das caixas de esgoto, mas também a limpeza das caixas d'água, tem a sua periodicidade, é importante que isso seja atendido, né? Pois não, Luiz? Vamos lá. O aplicativo, a gente tem várias ferramentas dentro dele, e para a gente encaixar tudo que a gente está falando até aqui agora, eu consigo ver a ferramenta de checklist, a ferramenta de agendamento de tarefa, o quadro de aviso e, obviamente, a inteligência artificial do aplicativo, né? Vou explicar como é que a gente utilizaria isso. No caso do checklist, a gente poderia ter, por exemplo, um checklist, igual o Ramiro falou aí, dos itens principais que tem que ser checado e tal. Então, você pode ter esses itens já pré-determinados no aplicativo para te lembrar que tem que ser checado aquilo com período X, Y, Z, ou toda vez que você vai entrar no empreendimento, ou, por exemplo, o seu outro fez lá o seu laudo de inspeção e vai listar lá uma lista de prioridade, né? O que tem que ser resolvido primeiro, segundo, terceiro, ou seja, você pode importar esse checklist para dentro do aplicativo e ali você vai saber o que você tem que cumprir em cada etapa. A partir do checklist, você pode migrar essa informação para o agendamento de tarefas. Aí você vai ter, do agendamento de tarefa, vamos supor, o item 1 que o seu outro verificou, justamente era o problema lá de falta de manutenção, vamos dar o exemplo da caixa de gordura. Bom, você pega essa tarefa agora e coloca atores nela, que pode ser o seu prestador de serviço, pode ser agora o Ramiro, que vai lá ver se está dimensionado ok ou não, se é um problema de manutenção ou não é. Tá? Você vai adicionar atores e vai dar a ele, delegar funções para ele. Eu quero um laudo, eu quero que faça manutenção, eu quero contratar a manutenção. Então, você consegue fazer isso muito bem no agendamento de tarefas. Tá? E, por último, o quadro de aviso. O quadro de aviso ele vai funcionar muito como um complementador. Né? Ou seja, se o condômino lá está sentindo cheiro, não sentia esse cheiro no prédio, agora passei a sentir. Ele vai lá e vai avisar isso no quadro de aviso. Aí o outro condômino também faz, o outro também faz. Começa a descobrir uma tendência que é na promada tal ou na promada tal. Entra a inteligência artificial e vai te ajudar a identificar isso. Né? Quer dizer, conforme esses avisos vão sendo recorrentes, ela consegue identificar essa recorrência e consegue identificar um problema e vai te alertar, de fato você precisa de uma análise mais crítica, porque tá demais aqui a incidência de cheiro nessa promada. A partir daí você pode jogar de novo para a tarefa, adicionar atores e com isso fazer a manutenção. Lembrando, né, que no final das contas isso vai gerar uma grande linha do tempo. O que a gente chama de linha do tempo? Como se fosse um extrato bancário, e todas essas ações que eu falei aqui como exemplo vão estar registradas numa linha do tempo, né? Que você pode, a partir do momento que você quer, emitir um relatório, e esse relatório sai automático, né, um relatório dinâmico, e você consegue, por exemplo, jogar isso direto para uma GE digital.
como tema da próxima GE. Então, isso só vem a facilitar o dia a dia do síndico. E, exemplo, né, fez a manutenção, está tudo ok, fechou. Ele pode aproveitar de novo a tarefa e dizer que daqui a um ano tem que fazer de novo. E o aplicativo vai retornar essa lembrança via e-mail, via push, via SMS, para ele aí, lembrando ele no futuro, ou um ator que ele queira lembrar. Né? Às vezes o síndico não vai tomar essa decisão, mas ele vai adicionar a administradora, ou ele já vai passar direto para o prestador de serviços de confiança, coisa do gênero. Ok, Luiz. Só aproveitando a deixa aí que você falou, eu ainda nem vi funcionando, mas você comentou que já está disponível no aplicativo, né? Inclusive a pedido do nosso grande parceiro aí, Sérgio Craveiro. Pelo aplicativo também você já pode chamar a GE, é isso? É isso aí, você consegue chamar a GE, você consegue montar a pauta da GE, né? Porque você vai, na verdade, você vai tendo os problemas ao longo de um período, né? Então você já pode ir puxando esses problemas no aplicativo e quando você marcar a GE, você monta ela de forma dinâmica, que é, na verdade, o relatório, e você pode disparar para todos os condôminos. Tá? Lá dentro do aplicativo você consegue formar grupos. Então você pode mandar só para o grupo, por exemplo, de condôminos que são dono do apartamento, não precisa mandar para o inquilino. Ou você vai fazer uma GE que é só, por exemplo, com conselho de obra. Então você manda só para o pessoal de conselho de obra. Você consegue gerenciar isso de forma bem prática. Ok. Ramiro, eu já estou para te fazer essa consulta há alguns dias. Tem uma situação que eu gostaria que você me ajudasse, ou pelo menos me orientasse no sentido de descobrir. Eu fui contratado recentemente para um prédio, um empreendimento com 270 apartamentos, frente para o mar em Itaparica, acabou de ser entregue, e nós estamos fazendo o primeiro laudo de inspeção predial exatamente na data onde a norma preconiza. E aí deparei com a seguinte situação: a caixa sinfonada ela foi instalada dentro do box e do lado de fora o ralo, né? Eu já fiz 28 prédios, são quase 40 anos, aliás, são mais de 40 anos, porque eu tenho 38 formado e mais 3 já fazendo estágio, então eu tenho mais de 40 anos, e eu sempre soube e executei dessa forma, onde a caixa sinfonada era instalada fora no banheiro e o ralo dentro do box. Fui buscar a norma, mas infelizmente não achei lá, ou não sei por que motivo, não consta na norma. Eu devo consultar a Associação Brasileira para saber disso. Você tem alguma informação, alguma situação que você teria esse esclarecimento para mim? Maurício, isso é do meu ponto de vista, né? Minha opinião, é boa prática de engenharia. Essa caixa sifonada, né? Que vamos dizer assim, para o leigo, né, entender, é uma caixa maior, né? Que fica no piso do banheiro e tem um ralo, né? Que fica no box. Então, essa caixa sifonada vai receber o quê? Vai receber o que é gerado no lavatório do banheiro, vai conectar nela, e o ralo do chuveiro que vai conectar nela. Sim. Essas tubulações, né, que chegam nessa caixa sifonada são tubulações de 40, e o ponto mais baixo dessa caixa ela tem a saída de 50, né, que é conectado no tubo, né, de queda, né, juntamente com o esgoto da bacia sanitária. Vale ressaltar, abrir um parênteses, que o terminal de ventilação é conectado nesse tubo de 50, né, na saída dele, né? Então, você tem a conexão aí de um terminal de ventilação, um ramal de ventilação que se conecta ao terminal, né? Que é uma tubulação que o ramal tem um diâmetro menor, né? Que conecta-se num terminal que tem um diâmetro maior, que é aquele terminal que conecta todos os outros ramais, né? Todos os outros pavimentos. A boa prática diz uma coisa, né? Agora, quando a norma não faz esse tipo de recomendação, não poderia ser classificado como uma anomalia, né?
cabe ao bom senso, né, na execução. Ok, entendi. Tá. Uma outra situação que aí eu sei que é legislação, mas eu não tive tempo ainda nem de procurar, e por acaso, num prédio em Guarapari, que a gente fez um laudo de inspeção predial, entregou agora há pouco tempo, inclusive o Luiz vai estar entrando lá em breve, porque temos um problema estrutural seríssimo, né? Mas identifiquei que o prédio foi instalado válvula de descarga, né? Existe uma legislação, que, salvo engano, já com mais de 10 anos, que determina que todo vaso tem que ter uma caixa de descarga, né? Não é mais permitido a válvula como antigamente. É isso? Veja bem, Maurício, com relação a essa questão de legislação, aí eu desconheço essa questão dessa proibição, até porque tem muita utilização da válvula. Mas aí eu posso acrescentar nesse assunto a questão da economia, né? E aí você tem dois pontos que a gente tem na economia. A economia de custo de execução, quando você emprega num prédio multifamiliar válvula de descarga, você vai ter aí o custo com a válvula, que é significativo. Você vai ter o custo com a tubulação, que você vai ter um aumento desse diâmetro de tubulação, né? E aí, se você for para o hall, né? Que aí a gente está saindo agora dentro do banheiro, está indo para o hall, que é a área comum no pavimento. A gente falou anteriormente da questão dos hidrômetros individuais. Se eu estou falando de hidrômetro individual, e cada apartamento vai ter sua leitura. Partindo desse princípio que está saindo a água, né, desse hidrômetro para alimentar meu apartamento, e que meu banheiro já está com um diâmetro maior, que eu acabei de falar que para a válvula você tem diâmetros de 40 a 50 milímetros, existem válvulas de 1,25, né, e de polegada e 1,5 polegada. Isso. Então, você está trabalhando aí com diâmetros de 40 e 50. Você vai ter que ter hidrômetros, né, no mínimo, né, com esse porte. De dimensão maior. E se você for fazer uma avaliação de custo, usualmente aí, quando você está trabalhando com caixa acoplada dentro de apartamento, você tem aí um hidrômetro individual de 3/4, você tem um custo X. Se você for substituir ele por de 1,5 polegada, ele vai custar 7x. E as conexões são mais caras também. Então, você tem um elevado... Sem contar com o consumo de água que aumenta substancialmente. Você só atropelou, né? Primeiro, são duas economias. Uma de material e aí a questão da sustentabilidade, que é fundamental nos tempos de hoje, crise hídrica, né? Você tem o quê? Com a caixa acoplada, você tem um mini reservatório de água, né? Ali, que numa falta de água você consegue dar pelo menos umas 2 descargas, né? Se for número 1. Número 2, aí você precisa de um pouco mais de fôlego aí, né? Mas, enfim. Eu vou buscar... essa situação que é importante, tem que ser levada em consideração. A questão da economia, tanto de material, quanto também questão da sustentabilidade, do recurso hídrico. Você tem essa geração de economia é fundamental. O Bruno está comentando que lá em Florianópolis a caixa sifonada também fica dentro do box. É isso aí, Bruno. Você é mais ou menos da minha época. Eu acho que você também já sempre praticou dessa forma, né? Eu entendo que a caixa sifonada ela tem que ficar do lado de fora. Até porque, veja, no consumo no banho, você acaba tendo um volume grande de água, a movimentação de água dentro da caixa acaba sendo grande, né? E aí você propicia com que esse funcionamento pare de funcionar em períodos pequenos, né? E não é só isso também, não. Você também tem uma situação que também é importante, que é o seguinte, você vai criando, vamos dizer assim, barreiras. Essa caixa sifonada que a gente está
né, aqui, com a boa prática de engenharia, localizando ela ali dentro do banheiro e não dentro ao lado do do box, vaso, né? Normalmente ao lado do vaso. Geralmente entre o lavatório e o vaso ali, ela fica ali. Essa posição, você tem, com a boa prática de engenharia, a seguinte situação. Quando eu estou tomando meu banho, né, você tem queda de cabelo, mulher então, né? Então, esse cabelo ele vai cair diretamente nesse ralo, que numa futura manutenção você pode retirar ele ali. Se eu lançar ele direto nessa caixa sifonada dentro do box, eu vou estar criando um problema futuro, porque dessa caixa sifonada, se ela entrar no meu ramal e conectando a minha tubulação, isso vai acumular. Sem dúvida. E eu posicionando ela fora do box, você tem aí duas barreiras. O lavatório, ele tem o sifão ali, né, que você consegue conter, né, alguma partícula sólida, né? Às vezes é um dente que cai, um anel, um brinco, a tarraxinha, essas coisas que geralmente cai ali e você não vai pegar. Fica no copinho do sifão. Fica no sifão. E a outra barreira do ralo, hoje tem ralos, né? Que tem barreiras que consegue estar puxando esses cabelos, está fazendo a manutenção, limpar. Isso é perceptível quando você está tomando banho, e você percebe que o escoamento dessa água do box fica mais lento. Você vai assim, demorando para descer. Está acontecendo alguma coisa. Abre o ralo, é cabelo que está na tubulação, que está impedindo aí desse fluxo de água. Então, quer dizer, se isso lançar diretamente também na caixa de sifonada, você vai criar, né, um problema maior, entendeu? Ok. Ô, Ramiro, um detalhe importante, né? Nós temos aqui, não tanto, mas temos também, o Luiz conhece melhor, porque vem do Rio, né? Da Rio, São Paulo, nós temos prédios já com 100 anos, com 50, acima de 50 anos, né? Na Grande Vitória, em Vitória, mais precisamente, esses prédios aí remontam aí os 40, 50 anos, né? Mas, na quase sua totalidade, são prédios onde o sistema de água ainda, o hidráulico ainda não foi individualizado, né? Você tem feito projetos para a individualização? É possível se fazer essa individualização num prédio para que você tenha o hidrômetro, a medição individualizada? Só um detalhe importante aqui, durante a sua fala com relação à questão da válvula de descarga, eu tive uma breve lembrança de que essa legislação que alterou e tornou obrigatório a caixa acoplada, né? Ela é mais ou menos da mesma época onde se tornou obrigatório também esse sistema ser individualizado para cada unidade. Eu ainda vou buscar essa legislação, porque eu tenho certeza que ela existe e foi, à época, feita uma grande divulgação disso, né? Então, aqueles sistemas antigos que você pega nesses prédios que a gente está comentando, né? Com mais de 30 anos, 30, 40 anos, onde você descia uma prumada de água para cada um dos banheiros, né? Pegando todos e alimentando ali sem aquela medição individual, né? E aí, por isso, você até tinha a facilidade da válvula, porque o diâmetro era maior e você já ligava direto. E a atual, né, o sistema de medição que você reduz o custo e distribui melhor e tem uma economia. Mas a pergunta para esclarecimentos, esses prédios antigos, onde não há medição, ainda é possível se fazer? E qual seria a sequência? Projetar para depois executar, correto? Bom, primeira pergunta, é possível, sim, mas cabe analisar caso a caso, né? Você tem edificações consolidadas, muito antigas, você pode esbarrar com barreiras como a válvula de descarga, tubulações de ferro, que é muito usual, principalmente as edificações do centro de cidade, né, que tem uma questão mais histórica, né? Sim. Mas é possível sim.
só que tudo tem um custo, né? Então, cabe fazer uma análise, e aí é uma análise conjunta, né? Você tem uma questão de uma edificação consolidada, essa edificação consolidada, né? Você vai ter que estar fazendo aberturas, né? Em lajes, para estar fazendo novas prumadas, né? Essas prumadas têm que chegar em áreas comuns, onde nós vamos posicionar esses hidrômetros e, consequentemente, fazer essa distribuição. Geralmente, a distribuição vai pelo teto, né? E a gente pega um ponto comum para essa tubulação chegar no apartamento. Internamente, você vai ter que fazer rasgo, né? Para estar fazendo, dependendo do material da tubulação, né, do apartamento, você vai ter que fazer novas tubulações. E é importantíssimo você prever o registro para cada ponto desse de alimentação, porque facilita a manutenção futura. Substituição de vaso sanitário, às vezes é um vaso com válvula, você vai ter que botar um vaso com caixa acoplada. Então, você tem esses custos. Tem a despesa do condomínio, que é essa individualização, e tem a interna, que geralmente vai ser uma reposição de uma cerâmica, um rasgo de parede, uma substituição de uma louça, entendeu? Então, isso tem que ficar bem entendido, né, pelo cliente. O projeto, você consegue colocar no papel o que você faz o apanhado do local, prevê a substituição da louça, se caso for válvula, prevê a substituição para caixa acoplada, né? A tubulação de ferro, nova tubulação, você vê, não, tem como aproveitar? Pô, ótimo, então aproveito. Então, mas cabe uma análise, né, do todo, colocar no papel, procurar a questão do órgão, né, fiscalizador, se cabe uma licença, entendo que cabe uma licença de pequenas reformas, caso na prefeitura não emita essa licença, cabe o síndico solicitar um RT de um responsável técnico para ficar resguardado, né, dos serviços que vão ser feitos dentro do condomínio, e é por aí, tá, Maurício? Mas cada caso é um caso. E é uma análise conjunta. Você tem questão estrutural que tem que ser vista, porque você vai ter que fazer aberturas, né? Tem que ser analisada a estrutura para você transitar com essa tubulação. Ok. Então, vamos lá, num caso prático, né? Nós temos um prédio com 40 anos, ele tem o aplicativo Vistopred, né? E aí você vai observar que dentro das reclamações, né, observações feitas, constantemente você tem vazamentos em banheiros, né? Periodicamente, numa periodicidade bastante recorrente, você tem infiltrações dentro do banheiro. Na hora que você vai fazer a correção dessa infiltração, você identifica lá que a tubulação está bastante oxidada, corroída, na grande maioria das vezes, prédio nessa idade, tubo de ferro galvanizado, né, que já corroeu, ou que já, a gente tem visto muito também em prédios nesse tempo, onde a corrosão ela praticamente impede a passagem de água. O cano foi criando uma encrostação dentro, né? Para de circular água por aquele tubo, né? E aí, com a recorrência, né, com a observação feita no aplicativo, a nossa recomendação tem sido sempre o seguinte: o condomínio ele disponibiliza novas prumadas, obviamente em áreas comuns, já deixando a parte dos hidrômetros executadas, né, e leva ao ponto de água que vai alimentar, um novo ponto de água que vai alimentar esse apartamento até um ponto onde o próprio condômino ele vai poder fazer a distribuição interna, né? Então, o condomínio cuida da parte comum, o proprietário da unidade cuida daquela parte privada dele, né? Isso facilita e disponibiliza a condição de que cada um faça a modificação do seu apartamento quando bem quiser, né? Não fica necessariamente
obrigado a que todos façam ao mesmo tempo. Obviamente, como está havendo volume grande de infiltração, né, por comprometimento da tubulação ou falta de água por também comprometimento da tubulação, o limite da execução vai ficar condicionado ao tempo em que ele tiver essa obrigatoriedade, né? Mas a minha recomendação sempre para os condomínios é que deixem a parte comum já pronta, né? Normalmente é muito simples, né? Como você falou, um projeto elaborado por um profissional qualificado, com uma RT, né? Desce-se as prumadas em áreas comuns e já deixa os relógios. Esse raciocínio correto, certo, Luiz? Certo, Ramiro? Isso aí. E não é relógio, não, é medidor, tá, Maurício? Medidor, desculpa. Isso. É o hábito. Vamos lá. Vou falar do aplicativo e da parte estrutural. O aplicativo faz exatamente o que você falou, né, Silvio? Ele consegue identificar isso, né? Obviamente, qualquer pessoa fala assim, mas eu também consigo identificar que está vazando. O problema é que o síndico, normalmente, né, quer dizer, o gestor naquele dia a dia, tem um vazamento, ele vê isso, manda, daqui a pouco ele não sabe se teve 5, 10, 15, exatamente aonde foi cada vazamento. Então, o aplicativo vai te ajudar a refinar e ir lá na raiz do problema. Ponto. Da questão do projeto, concordo plenamente com o Ramiro, tem que se analisar caso a caso, tá? Tanto no Rio quanto em São Paulo, e aqui em Vitória também, por exemplo, eu tenho alguns prédios na Reta da Penha, que a gente já vem fazendo essa viabilidade para troca do sistema, tá? E essa viabilidade, apesar de ser economicamente custosa, como o Ramiro falou, se você fizer uma conta a longo prazo, ela é factível, tá? Porque a gente tem que lembrar que o condomínio ele não é para daqui a 10 anos, né? A gente está fazendo uma edificação que ela vai durar 100, 200, 300 anos, desde com as devidas manutenções. Então, quando você te depara com um prédio que, de fato, já está começando a apresentar problema na prumada principal, óbvio que se você já prevê isso, troca e já moderniza isso, você vai ter uma redução de custo no futuro, no mínimo de manutenção. Tá? Vou dar um exemplo de um prédio aqui que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é o centro da praia, aqui na Reta da Penha, e está passando por esse problema e a gente está lá fazendo a implantação. Né? E aí a gente aproveita e lança a mão das tecnologias, né? Vamos lançar a mão, por exemplo, do aplicativo para acompanhar a obra e saber que tipo de material está sendo colocado, onde estão os pontos, qual a vazão, vai ficar todo um histórico, né? Lá a gente, por exemplo, está tendo a oportunidade de colocar os hidrômetros com telemetria. Quer dizer, a própria leitura já sai automática dentro do aplicativo, que já gera aquela divisão automática, não tem interferência humana. Por isso a gente pode botar os hidrômetros praticamente escondidos, né? No forro de gesso, que tem um rebaixo pequenininho, né? Que foi uma grande questão. Tá, bota hidrômetro. E agora, quem vai ler? Todo dia o funcionário, quer dizer, uma vez por mês o funcionário vai lá, abre o gesso e lê, como é que faz isso? Então, sempre que a gente puder usar a mão de tecnologia, facilita. E é sempre nessa ótica que a gente vai andar. Sempre, como a gente falou lá atrás da tecnologia BIM, de todas as tecnologias, embasado por um profissional qualificado para cada área. Ok? Ok. Ramiro? Alguma... Perfeito. Inclusive, só fazer um acréscimo aí na fala do Luiz, com relação a esse custo, né, que a edificação vai absorver isso ao longo prazo, mas também a questão da valorização do imóvel. Porque uma vez que você tem um imóvel, que você tem essa leitura, uma coisa mais igualitária, justa, né, o cara que for comprar, o seu cliente, ele não vai ter essa dor de cabeça. E automaticamente esse custo pode ser embutido também na venda, porque é um incremento. Mas o prédio é muito antigo. É antigo, mas ele tem aí já adaptações que tem uma leitura individual, né? Então, quer dizer, o cara vai olhar e falar, então já recém-reformado. Então, quer dizer, você tem aí uns incrementos que dão uma valorizada no imóvel também. Tem que ter essa ótica também. Redução de custo, né, a longo prazo, porém você também tem essa valorização, que você chega em prédio antigo, você não tem nada. Você tem tubulação antiga, que vai requerer manutenção. Inclusive, eu estou para fazer uma vistoria no imóvel, a cliente me contactou, que ela vai comprar para a mãe, mas ela quer entender se esse apartamento vai passar por reforma. Ela quer que eu faça uma checagem nas instalações, né? Porque às vezes pode ter feito o quê? Uma maquiagem, né?
uma pinturinha tal, uma limpeza, o apartamento está lindo. Aí você vai começar na prática e vai começar a detectar alguns problemas, né, que são problemas da vida útil mesmo do imóvel. Então, mas é só fazendo essa observação que o Luiz colocou, todas essas adaptações, né, essa individualização de água em prédios antigos, que é possível sim, tem que ser canalizado cada caso, né, tem que ter o seu olhar, com vários profissionais envolvidos, né, cada um na tua área, mas também tem essa questão do retorno também, na venda futura, isso vai agregar valor no imóvel. Ô, Ramiro, você foi bastante assertivo, por exemplo, os imóveis, os edifícios que, por exemplo, eu estou trabalhando hoje, são edifícios comerciais, tá? Por acaso. E a dor dele é justamente o seguinte, não, eu quero modernizar o meu edifício, quero trazer mais eficiência para o meu edifício para concorrer com o outro, para que o pessoal venha alugar a sala aqui no meu edifício, que dê uma condição melhor, e não no edifício vizinho que não tem. Então, o síndico já começa a ter essa consciência, de fato, se ele trouxer mais eficiência para a edificação dele, né, modernizar essa edificação, ele vai ter esse retorno. E concordo também plenamente com você. Não, Luiz, aproveitando... Não, deixa eu fechar, Maurício. Deixa eu fechar aqui. Só que esse assunto aqui é importante. Aproveitando que, dentro dessa ótica da questão da antiga, né, vamos dizer assim, imóveis mais experientes, né, mais velhinhos, eles também têm plantas generosas. Né? Então, esse já é um atrativo. Se você pegar essa questão da planta generosa e jogar tecnologia, atualizar esse imóvel, manutenção, fazer... É perfeito. E esse retorno vai ser garantido. Porque hoje você tem salas minúsculas, né? Você tem espaços pequenos, espaços confinados, né? Então, tem esse olhar também que tem que ser feita essa observação. Pronto, Maurício, está liberado. Sem dúvida. Não, era só para aproveitar o Luiz, porque ele acabou esquecendo de comentar que o próprio aplicativo ele já pode dar ao adquirente, naquele exemplo que você comentou, essas informações, né? Então, um prédio onde você tem um plano de manutenção sendo atendido, né, em acordo com as normas, e o aplicativo da Vistopred, o adquirente, né, ele pode saber, sem necessidade de procurar síndico, né, porque às vezes o síndico não tem tempo, às vezes ele não tem qualificação para explicar, mas pelo próprio aplicativo ele já vai demonstrar ao possível adquirente que a manutenção está sendo feita de acordo com as normas. Correto, Luiz? Certo. A ideia básica do aplicativo é justamente essa, né? É a gente parar de olhar, né, para o problema e tentar olhar sempre para as melhorias, né? Então é qualificar, como por exemplo, hoje a gente já qualifica a edificação por questões energéticas, né? Vamos qualificar pelas questões estruturais, pelas questões hidrossanitárias. Então a gente vai agora qualificar, como a gente tem que parar de ficar só batendo e falando que está errado, e vamos começar também a dar boas notas, né? Qualificar quem presta um bom serviço. Ou seja, os edifícios que têm a manutenção em dia, que fazem as suas manutenções com empresas que também são qualificadas, né? Dentro desse processo todo, que seguem com os profissionais qualificados, ela vai ter uma classificação melhor, né? Como a gente tem a classificação hoje, por exemplo, dos carros, tem classificação dos eletrodomésticos, né? A, B, C, você vai conseguir qualificar seu edifício. Então, agora, quando você for vender, vai agregar o valor aí, como o Ramiro disse bem, ao imóvel, e principalmente você vai poder ter um histórico do edifício, né? Você vai ter um histórico desde quando foi implantado o aplicativo, o ideal que fosse implantado no nascimento desse edifício, mas se não, desde quando foi implantado até agora. Então você vai saber que seu prédio, de fato, ele tinha um problema, talvez, hidrossanitário, mas foi resolvido com a empresa tal, naquele ano X, que desde então não teve nenhum problema. Opa, legal, agora eu posso confiar, né? Muitas das vezes, quando a gente chega para fazer um laudo de inspeção estrutural, que é um pouco mais assustador, né? O pessoal sempre me faz essa pergunta. Pô, e aí, você moraria aqui? Não, você está fazendo um laudo, está apontando aqui um monte de problemas estruturais, você moraria? E a minha resposta é sempre a mesma. Olha, vocês estão agora conscientes dos problemas. É só resolver. E o condomínio do lado, que tem um monte de problema e não está consciente. Então, de fato, o aplicativo vai trazer essa consciência, vai trazer essas informações para os condôminos, né? E sempre naquela linha de pensamento do extrato bancário, trazendo transparência.
Uma vez a informação colocada, ela não pode ser mexida, né? Você pode até ir lá e dizer que não era aquela informação, que houve um erro de digitação, por exemplo, sem problema nenhum, né? Eu dou muito exemplo do banco. Você tirou um dinheiro, não podia ter tirado, deposita de novo. O seu saldo não mudou, mas vai estar lá que você fez um saque e fez um depósito, não tem problema. Tá? Então, dentro dessa ótica, a gente consegue trazer a transparência e a qualificação para as edificações. Né? Acho que é importante a gente estar aqui falando de anomalia, de falha, que tem que fazer a manutenção, que os prédios têm que melhorar, a gestão tem que melhorar, os profissionais têm que melhorar, mas também vamos olhar o pessoal que está melhorando, né? Vamos dar boas estrelinhas o pessoal que está melhorando, né? Sem dúvida. Lembrando que, de novo, o aplicativo ele pode disponibilizar essas informações a critério, obviamente, do síndico, para moradores, para toda a gama de pessoas envolvidas. Correto, Luiz? Correto. Você consegue criar filtros, né? Você tem, sei lá, o planejamento anual do condomínio. Bom, isso vai dar direito ao pessoal administrativo do condomínio, conselho lá e tal. Né? Agora não, agora eu vou fazer aqui um levantamento que tem direito a todos os condôminos saber. Opa, legal. Não, eu vou fazer uma reforma que é especificamente na fachada do bloco A. Pô, eu quero avisar só os condôminos do bloco A. Pronto, então você consegue filtrar as informações e direcionar para cada grupo que você queira, né? Ok. Posso fazer uma pergunta, Maurício? Pois não. Se eu sou síndico, Luiz, e quero fazer uso do aplicativo, como que eu faço? Você ainda não tem? Olha só, Ramiro, de cara, você pode baixar a versão gratuita na Play Store, tá? E já começar a usar ele, tá? Obviamente, a versão gratuita, ela tem umas limitações, né? Mas dá para você usar basicamente todas as ferramentas. Você vai ter limitação de bytes, se você quiser abrir mais usos, né, corriqueiros, você vai ter essa limitação. Mas como um belo teste, a versão gratuita é muito boa, tá? Então já pode baixar, o síndico está vendo a gente aqui. Se tiver dúvida, alguma coisa, vistopred.com.br, temos lá os nossos vídeos tutoriais que ensinam como baixar, como fazer o login, como começar a usar o aplicativo. E também tem lá na página os pacotes, né? E você vai encaixar o seu pacote de acordo com a demanda do seu edifício. Tá? Porque o edifício pequeno, ele precisa da gestão igualzinho um edifício gigante. Tá? Mas, obviamente, ele vai consumir menos dados, né? Ele vai ter uma gestão ali um pouco mais simplificada, então o custo dele é menor. Tá? E o edifício grande, ao contrário, ele vai precisar de mais demanda, então por isso o custo é um pouquinho maior. Então você tem os pacotes lá que você consegue verificar isso legal. Bacana. Só para nível de informação, eu não estou atualizado aí, mas tivemos recentemente em São Paulo, fechando com o Copan, né? O Copan é o maior prédio da América Latina, do mundo, não sei, em termos de quantidade de unidades, não é isso? E eles... 5 mil unidades. Hein? 5 mil? 5 mil. 5 mil unidades. E para nossa surpresa, pelo menos para a minha, a qualidade da manutenção dele era muito boa. Impecável. Porque, inclusive, eles têm oficinas de manutenção em todas as áreas dentro do próprio prédio, isto é, eles não aceitam prestadores de serviço terceirizados, né? Toda a manutenção é feita, inclusive nas unidades privadas, pelos próprios profissionais contratados pelo prédio, né? E, então, eles estavam implantando, é isso, Luiz? Como é que ficou? Estão implantando. Por exemplo, esse exemplo que eu dei da linha do tempo é uma das coisas que eles mais gostaram. Porque como o prédio é grande, o volume de informação é muito grande, quando alguém comete um erro, é difícil saber quem cometeu aquele erro para você poder ajustar o erro. Você teve lá, por exemplo, com o Sérgio, que é o gestor, não é o síndico, mas é quem está implantando, e o Sérgio falou que a partir da linha do tempo ele conseguiu descobrir que ele tinha cometido o erro, e aí, obviamente, não é para culpar ninguém, mas a partir de saber que ele cometeu o erro, ele sabia como consertar, onde estava o erro, resolveu rapidamente. Então, para cada síndico, a gente costuma dizer o seguinte: vai encaixar ali para o seu condomínio a ferramenta que mais te aplica, que mais te interessa, né? A gente fala sempre, no caso aí do aplicativo, que o aplicativo não está aqui para te ensinar a fazer a gestão, tá? Nem para fazer alguma coisa mágica, não. Você vai pegar o jeito que você já está acostumado a fazer a gestão e transformar isso de forma muito mais dinâmica, muito mais rápida e muito celere, né? Que você vai delegando funções e vai resolvendo os seus problemas. E as outras ferramentas que vierem, e você tomar partido, só vai agregar aí
no seu dia a dia. Então, eu tenho condomínios que usam muita parte de armazenamento de dados, que isso vai poder reverberar para os próximos síndicos, outros que gostam mais, por exemplo, como o Copan, ele está utilizando muito, ele ainda não utilizou a capacidade de armazenamento de dados, porque ele tem muito dados para colocar, isso gera um trabalho muito grande para ele, então ele está fazendo só com os dados novos, os antigos ele ainda vai colocar para dentro do aplicativo. Mas, por exemplo, a linha do tempo ele usa quase que diariamente para saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que deu de errado, o que não deu, para corrigir alguma falha, apesar de, como você falou, a gestão deles lá, de fato, ser exemplar em manutenção. Lembrando que o Copan é um prédio construído por Oscar Niemeyer, todo esse histórico passado, né, está devidamente registrado e eles estão com um projeto para construir um museu no topo do prédio para exatamente apresentar toda essa arquitetura, né, empregada lá. Mas vamos chegando ao fim. Eu queria fazer duas observações importantes para que aqueles que, principalmente, uma com relação a prédios mais antigos, né? A gente tem observado que esses tubos de ferro galvanizado, com o tempo, ele vai encrostando por dentro, né? Vai oxidando e vai perdendo a possibilidade de percolar água por ali, né? Dentro acaba havendo vazamentos, mas quando não há vazamentos e essa água deixa de percolar, de passar pela tubulação, e quando a gente está tratando da tubulação de prevenção e combate a incêndio e pânico, né, que é a tubulação que alimenta os hidrantes, isso é especialmente perigoso. Por quê? Porque no caso de um incêndio, de um sinistro qualquer, você vai buscar a água do hidrante e você não vai ter, né? Então, os síndicos precisam ficar atentos, fazer os testes de vazão, abrir periodicamente os registros dos hidrantes para verificar se naqueles pontos, né, em especial falando dos prédios mais antigos, verificar se isso está realmente acontecendo ali e se você vai ter o seu sistema funcionando corretamente, tá? Um outro detalhe importantíssimo, recentemente, coisa de 2 meses, 1 mês, 2 meses atrás, nós fomos surpreendidos por uma situação inusitada, que até hoje ainda nós não temos a total certeza, né? É um prédio construído há 6 anos pela empresa que era a maior construtora do estado. Nós verificamos que o tubo que estava descendo das prumadas, alimentando as prumadas, era um tubo de ferro galvanizado, só que depois de uma análise mais detalhada, retiramos esse tubo, ele estava totalmente incrustado e fomos verificar que, na verdade, não era tubo de ferro galvanizado para água, era tubo de ferro galvanizado para instalações elétricas. E aí, talvez esteja aí a causa, né? Porque no primeiro momento imaginamos que fosse algum problema na água, né? Partículas em suspensão que pudessem estar acumulando ali dentro, mas as análises de água já foram todas feitas, tanto pela CESAM quanto pelo condomínio, e não há nada de diferente na qualidade da água, né? São todos aqueles materiais, aqueles elementos químicos que já em todos os prédios. Portanto, a única possibilidade que fica é que esse material, esse ferro galvanizado que é aplicado em tubulação de instalação elétrica, ele reaja com esses elementos químicos da água e cause esse dano, essa incrustação aí. É uma coisa bastante preocupante, porque está tendo que ser tocada todas as prumadas de alimentação, válvulas redutoras de pressão e tudo mais, que estão causando um dano enorme, né? Fora os outros enormes erros construtivos que já foram analisados e constatados pela Excel Engenharia, onde a fachada do prédio está pior do que aqueles prédios lá de... Como é que é o lugar da guerra lá? Fugiu o nome. Lá da Ucrânia. Estão piores do que as fachadas da Ucrânia, toda bombardeada, né? Por erros construtivos gravíssimos. Mas, infelizmente, é o que a gente tem aí no dia a dia. Como eu digo sempre, até Deus duvida da quantidade de erros que a gente tem observado, e volta a insistir nosso presidente Jorge Silva, nós precisamos tomar medidas urgentes para que esses profissionais que estão errando tanto,
sejam exemplarmente punidos, de forma com que a qualidade da engenharia não possa estar comprometendo tanto a qualidade das edificações, né? E o Luiz conhece bem, perfeitamente, nós temos pelo menos mais de 20, correto, Luiz? Edificações onde essa qualidade está gerando riscos a quem utiliza, né? Como o Código Penal diz, artigo 13, colocando em perigo as vidas de quem lá ocupa ou circula. Portanto, como já disse, isso caracteriza crime, em que pese a gente não tem conseguido evoluir muito com essas ações junto ao Conselho, mas, se Deus quiser, aquelas ações que estão sendo tomadas na delegacia, na esfera criminal, elas vão surtir resultados em pouco tempo, né? E aí a gente vai poder ter melhor exemplificado tudo isso que a gente está falando, tá? A gente já, em função do jogo, né? Eu acho que hoje continua tendo jogo, doido para esses campeonatos acabarem, para a gente poder ter mais tempo para tratar aqui, mas Luiz e Ramiro, fiquem à vontade, primeiro o Luiz aí, invertendo a ordem inicial para fazer as suas considerações finais e falar aquela saudosa frase. Saudosa frase, isso. Pessoal, mas eu acho que assim, é importante, vou começar pela frase então, já para poder já arrancar o sorriso do seu outro. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Então, aproveitando, o que a gente quer dizer com isso o tempo todo? Pessoal, cuidado com a edificação, né? Ou cuidado na manutenção. O senhor mencionou uma série de problemas aí nos edifícios e o simples capricho de executar com capricho resolvia tudo. Não precisava uma técnica especial, não precisava fazer nada do outro mundo. Era só o responsável técnico ter a noção de ser responsável e ter um pouco de capricho, que 90% dos problemas não estariam lá, né? Mas, infelizmente, a pressa monetária é muito grande, e aí fica-se um lastro para quem está aí para depois. Então, por favor, gente, cuidado, tá bom? Abraço aí e até a próxima. Amigo. Agradecer aí o convite mais uma vez ao Cioto. Prazer estar participando aí desse programa, juntamente com o Luiz. Bom que a gente vai agregando conhecimento, né? E vai ampliando o network. E estamos aí aberto a qualquer pergunta, se tiver outro programa, chamar, estamos sempre às ordens, tá bom, Maurício? Mais uma vez, obrigado, viu? Boa noite a todos. Obrigado a vocês. Só fazendo um complemento na fala do Luiz, vão surgindo as situações e a gente vai relembrando aqui, né? O Luiz está falando no mínimo de cuidado, né? Nós já repetimos diversas vezes aqui que toda edificação aprovada a partir de agosto de 2013 precisa atender a nova norma de desempenho, que esta sim define qualidades muito superiores, né? E aí, por incrível que pareça, numa das maiores consultoras de Vila Velha, nós fizemos uma inspeção outro dia, e aí veio a argumentação da construtora, mas nós atendemos a todas as normas de desempenho. O prédio não atende nem as normas anteriores, quanto mais as normas de desempenho, né? E depois, analisando a documentação, verificamos que sim, o prédio tem que atender a nova norma de desempenho. Quer dizer, é um passivo de quase 30% do custo de construção que fica em aberto aí. Obviamente, depende dos condôminos buscarem essa responsabilidade, né? A construtora não vai querer pagar sozinho, mas é isso que a gente enxerga todos os dias, é a falta de capacidade dos engenheiros que estão executando essas obras, de conhecerem as normas, lembrando sempre, de novo, a gente brigou muito para a aprovação da lei que tornou obrigatório a laudo-inspeção predial, o nosso grande prefeito de Vitória, em conluio com 2 vereadores, conseguiram alterar a lei, impedindo que ela continuasse na sua vigência plena, né? Mas a lei do consumidor determina claramente que toda edificação ou qualquer produto fabricado no país precisa atender às normas, né? Portanto,
se a lei do consumidor determina se existe a norma, é obrigatório que se cumpra as normas. E o laudo de inspeção predial, não só o laudo, mas o atendimento, claro, às normas, está preconizado. E aí eu faço um apelo, uma proposta, né? Vamos ver se os incorporadores que gastaram dinheiro lá com o prefeito e com os vereadores para alterar essa lei vão ter coragem de alterar a lei do consumidor, né? Ir lá na Câmara, brigar para alterar a lei do consumidor para não tornar obrigatório o atendimento da norma, né? Eu acho que vai ser pouco provável que se consiga isso. Mas, enquanto isso, a gente vem aqui difundindo, né? Teve um esperto e um ministro outro dia que disse que esse canal aqui que foi aberto na internet é um absurdo, porque permite que você possa falar o que pode e o que não pode, né? É óbvio que muitas das pessoas extrapolam, né? Mas é exatamente por ter esse canal aqui de contato, de informação para a sociedade, é que a gente está trazendo essas informações que até então eram desconhecidas, porque a grande mídia, infelizmente, ela não se preocupa, ou quando se preocupa, ela prefere não divulgar isso, porque compromete os seus anunciantes. Então, é assim que a gente se despede, né? Agradecendo ao Ramiro, agradecendo ao Luiz. Pois não, Ramiro? Só fazer uma pergunta aqui, Maurício, sem citar nomes. Se você falou prefeito, o atual ou o anterior? Não, o atual, foi agora, início de março. Eu só estou esperando a próxima tragédia, né? Porque que ela vai acontecer, eu não tenho dúvidas que vai. Tá? Agora, quando, infelizmente, a gente, como engenheiro, não consegue responder essa pergunta, né? Mas assim que ocorrer essa tragédia, aí nós vamos ter a certeza, vamos ter condições de demonstrar para ele que o ato que tomaram era totalmente inconcebível, né? E aí, você que gosta, né? E aí, espero que o nosso prefeito lá, grande parceiro, trabalhei muito para a eleição dele em Vila Velha, Arnaldinho, sabe perfeitamente disso, né? Na Câmara de Vila Velha, esse projeto de lei já foi levado à pauta 3 vezes e tem lá um vereador que, a mando dos incorporadores, bota a mão em cima e não deixa aprovar a lei lá, né? Mas estão gastando dinheiro à toa. Porque... Oi? Tem nome esse vereador? Tem nome. Tem nome e sobrenome, mas tem hora que é melhor não comentar. Depois eu te falo quem é. Mas eu espero que todos estejam muito cientes do tamanho da responsabilidade, porque no momento em que houver um sinistro qualquer, um desabamento, e que houver mortes, eu espero que o Ministério Público responsabilize essas pessoas, porque eles estão sendo informados, a gente está repetindo todos os dias, a falta de uma inspeção predial, principalmente na Grande Vitória, onde nós temos comprovado, e o Luiz é parceiro nessa prova, né? Prédios com contaminação do concreto pelo FGD, produto fornecido pela ArcelorMittal, a diversas concreteiras do Estado, entre períodos de 2012 a 2019, contaminaram o concreto de forma bastante preocupante em muitas edificações que nós já levantamos e comprovamos. Por isso, se no país a inspeção predial ela é importantíssima, aqui na Grande Vitória ela não tem palavras para dizer o quanto ela é importante e urgente. Mas tem gente que prefere não enxergar e não ver, né? De qualquer forma. Tem gente que prefere escutar coitado. Infelizmente, é exatamente isso aí. Tá bom? Então, um grande abraço, obrigado a todos que nos assistiram, tiveram a paciência de estar aqui conosco. Sérgio, estamos juntos aí. Na próxima quarta-feira a gente está de novo aqui com vocês. Um grande abraço.